Hoje temos um tema aqui muito interessante para falar, sobretudo por causa da grande polêmica, o grande debate que nós temos em Moçambique, que é o debate sobre a idade ideal para ser líder. Qual é a idade ideal para ser líder? Seja líder associativo, seja um líder político, seja um líder de uma empresa, líder corporativo. Qual é que é a idade que nós temos? Este é que é o grande debate que nós temos e a questão que se coloca é a controvérsia entre duas formas de encarar o mesmo assunto. Primeiro há muitos jovens que ainda, digamos assim, muito cruz, querem assumir liderança de partidos políticos, querem assumir liderança de empresas. Para nós respondermos a isto como deve ser, era bom que fizéssemos uma visita à nossa própria história, a história de Moçambique, para nós percebermos isto. Deixa-me lá levantar um bocadinho, só para percebermos um bocadinho isto. O que nós temos em termos de história do país para percebermos como é que se desenvolveu historicamente as lideranças, sobretudo as lideranças políticas no país? Bom, primeiro, o que nós tivemos? Tivemos a luta de libertação nacional, não é verdade? Toda a gente conhece este período da luta de libertação nacional. Vamos começar com aquele que é considerado o arquiteto da unidade nacional ou o pai da nação moçambicana, o unificador dos movimentos nacionalistas moçambicanos, Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane nasceu em 1920 e ele veio assumir a liderança da Frelimo, vindo das Nações Unidas, como pesquisador, como sociólogo, como antropólogo, um professor de carreira muito bem respeitado e reputado. Assumiu a liderança da Frelimo em 1962, com apenas 42 anos de idade. Sucedeu a Eduardo Mondlane Samora Moisés Machel. Samora Moisés Machel, ele nasce em 1933 e ele chega à liderança da Frelimo em 1969. Ele tinha apenas 36 anos de idade. Samora Machel é também primeiro presidente de Moçambique em 1975. Ele tinha apenas 42 anos de idade. Portanto, é importante esta abordagem histórica para nós percebermos como é que as idades e as lideranças se desenvolveram na história de Moçambique. No governo de transição, 1974-1975, quais são as figuras emblemáticas, figuras de destaque? Joaquim Chissano, que foi o primeiro ministro do governo de transição, que nasceu em Maleice em 1939, quando ele assume a liderança do governo de transição, Joaquim Chissano tinha apenas 35 anos de idade. Outra figura também que é incontornável no governo de transição, que foi ministro da administração interna, chama-se Armando Emílio Guebuza. Ele, em 1974, na altura do governo de transição, tinha 31 anos de idade. Ok? Estão a perceber isto? Então, nós chegamos ao momento da chamada luta pela democracia. Em 6 de junho de 1977, funda-se a RENAMO, o primeiro comandante em chefe das forças revolucionárias da RENAMO, o primeiro presidente da RENAMO, André Matate Matsangaíza. Ele nasce em 1950. Em 1977, ele tinha 27 anos de idade. Portanto, estão a ver? Afonso Macacho Barceta de Lhakama, quando sucede a André Matsangaíza em 1979, Afonso de Lhakama tinha 26 anos de idade. Vejam só como é que vai descendo o gráfico. Eu estava na luta de libertação com médias de idade de 35 anos, 37. Na luta pela democracia, a média de idade vai baixando para 26 anos, 25 anos. Ok? E depois nós temos o período da nossa independência. Como eu disse, Samora Machel é o primeiro presidente de Moçambique com 42 anos de idade.
Qual é a lição que nós estamos a trazer aqui? Se quisermos, podemos fazer uma comparação a nível africano. A nível africano, mais ou menos no mesmo período, o que é que nós tínhamos em África? Vamos para na região onde nós estamos da SADC. O Botsuana, por exemplo. O primeiro presidente do Botsuana, o pai da nação Tswana, Seretse-Khama, ele nasce em 1921 e torna-se presidente do Botsuana em 1966. Que idade é que Seretse-Khama tinha? Tinha 45 anos de idade. O Ghana, no Ghana, Kwame Nkrumah, uma figura incontornável da história africana, uma figura incontornável da negritude e do chamado pan-africanismo, Kwame Nkrumah, ele tinha, em 1957, quando assumiu a liderança do Ghana, ele que foi nascido em 1909, Kwame Nkrumah tinha 48 anos de idade e deixou um legado que até hoje nós somos tributários desse legado. Nós fomos beneficiários do grande contributo que Kwame Nkrumah deu para a África. Vamos lá ver uma comparação com a Europa, por exemplo. A Europa, a segunda maior economia europeia, que é a França, o presidente Emmanuel Macron, quando assumiu a liderança da segunda maior economia europeia, Emmanuel Macron tinha apenas 40 anos de idade. A Alemanha, que é a primeira economia europeia, Angela Merkel, por exemplo, que é uma das figuras mais destacadas no mundo da liderança da Alemanha, por razões simples, é a primeira mulher que se torna chanceler da Alemanha. Ela, quando assume a liderança da Alemanha, Angela Merkel tinha apenas 51 anos de idade. Vamos perceber o que é isto? Mas podemos ver ainda um outro país da Europa que eu acho que é um bom exemplo, que é a Finlândia. A Finlândia, que é o país da tecnologia, e onde foi criado, foi concebido o famoso celular Nokia. A Finlândia, que tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, que é considerado um dos melhores países para se viver, um dos países, digamos, indicados, recomendados para qualquer criança ser feliz, porque todos os indicadores econômicos, sociais, são dos melhores do mundo. Na Finlândia, Sanna Marin, em 2019, torna-se presidente da Finlândia apenas com 34 anos de idade. Um dos países mais tecnológicos, mais desenvolvidos do mundo, mais complexos, 39 anos de idade tinha a presidente da Finlândia. Bom, o que nós vamos... Esses dados todos são para fazer o quê? São para responder à pergunta: qual é a idade ideal para se ser líder? Para se ser líder político, para ser líder partidário, para ser líder associativo, para ser líder corporativo. Nós estamos a tentar responder a isso com números. Então vamos lá perceber, por exemplo, vamos comparar a Europa e a África. A população europeia e a população africana. Em África, jovens, mas não jovens, vamos começar pelos adolescentes. Adolescentes e crianças, isto é, abaixo dos 15 anos de idade. A África tem cerca de 41% da sua população é população constituída por crianças e adolescentes. Quando a Europa, por exemplo, 16% da população europeia são crianças e adolescentes com menos de 16 anos, de 15 anos de idade. Significa que a África tem 4 vezes mais crianças e adolescentes que a Europa. Vamos falar da população jovem, dos 15 anos até os 35 anos. A África tem acima de 60% da população é jovem. A Europa tem abaixo de 30% de população jovem. Esperança de vida. Na Europa, a esperança de vida é de 82 anos de idade. Em África, esperança de vida de apenas 56 anos de idade. Significa que a partir dos 56 anos, estamos a assumir que em termos médios, esta pessoa está quase a viver uma bacela.
porque até os 56 anos já deveria ir para a glória visitar o Senhor. Isso é um sinal de que a África tem maior obrigação de colocar líderes mais novos porque tem uma esperança de vida menor. Mas o que está a acontecer? A Europa, que é uma população velha, está a colocar líderes novos. A Europa, que tem uma esperança de vida maior, até 82, 86 anos de idade, está a colocar líderes de 36, 34, 40 anos de idade. A África, com esperança de vida mais baixa, população mais jovem e mais nova, quer líderes de 70 anos, 80 anos, que já não existem, estatisticamente não existem, porque a esperança de vida é de 56 anos de idade. Estão a ver o paradoxo? Onde é que nós queremos levar a nossa África? Que tipo de África que nós queremos? Uma África de esperança de vida de 56 anos? Mas os 56 anos a gente chama de miúdos. Se com 56 anos você não pode liderar um partido, com 40 anos não pode liderar um partido. Quando nós sabemos que hoje os países mais tecnológicos, mais desenvolvidos economicamente, com melhor educação, com melhor tecnologia, com melhor inovação, mais competitivos no mundo, estão a colocar miúdos de 34 anos. Qual é a África que nós queremos? Não, responda, você que está a assistir este vídeo, está a olhar para mim, responda a pergunta, qual é o país, qual é a África que nós queremos? Qual é o Moçambique que nós queremos? Queremos um Moçambique que ainda esteja no período das grutas? Queremos um Moçambique que ainda esteja no período das pedras, na era primitiva? Ou queremos um país, queremos um Moçambique avançado, tecnológico, com jovens que percebem hoje sobre o que é a comunicação digital, que percebam o que é a economia digital, que percebem de tecnologia e que tenham capacidade física, psicológica e emocional mais adaptada para o grande choque competitivo no mundo. Então, qual é que é Moçambique que nós queremos? Esta é uma pergunta para você responder. Então, a conclusão que nós chegamos pelos números apresentados é a África, população mais jovem, queremos pôr líderes mais velhos. A Europa, com população mais velha, estão a colocar líderes mais jovens, estão a colocar líderes mais novos. E a Europa está 400 anos avançados em relação à África, em termos de desenvolvimento tecnológico, econômico, social. Qual é que é a África que nós queremos? Qual é que é o Moçambique que nós queremos? Nossos partidos políticos, não interessa, é Renamo, é Frelimo, é o MDM, são os extraparlamentares, não estou a falar de um partido em concreto. Vocês jovens desses partidos, qual é que é a vossa integração? Dentro de tudo isto, quando falamos, qual é que é o vosso papel na liderança, na transformação econômica, tecnológica dos nossos países? Qual é que é o Moçambique que nós queremos? Qual é que é esse Moçambique que nós queremos? Então, meus amigos, estão colocadas as perguntas, faz os comentários na nossa página, também não te esqueças de clicar para seguir a nossa página do Facebook, a nossa conta do YouTube, coloque os seus comentários, faça comentários, mas por hoje era o tema que eu queria trazer para partilhar convosco. Qual é que é a idade ideal para você ser um líder político? Qual é que é a idade ideal para você ser um líder partidário? Qual é que é a idade ideal para você ser um líder associativo? E qual é que é o Moçambique que nós queremos? Qual é que é a África que nós queremos? Qual é que é a África, Moçambique que nós sonhamos para o futuro? Essas são as perguntas. Faz os teus comentários. Como sempre faço, forte abraço para os meus irmãos, meus tios, meus pais, para nossas mães, nossas esposas, nossas irmãs, nossas mulheres. Então, um forte abraço e eu digo tchau!